Agora vamos mudar de assunto para falar de saúde. Você já ouviu falar em distimia? É isso mesmo, a distimia é um transtorno depressivo persistente e que dura em torno de 2 anos e que pode trazer sérias consequências para a saúde das pessoas. Sobre esse assunto a gente vai conversar aqui no estúdio com a psicóloga Ariane Santos, para a gente tratar um pouquinho mais a fundo esse assunto. Primeiro a pergunta que não quer calar, o que é distimia de verdade? Seja muito bem-vinda ao Câmara Agora, Ariane. Obrigada, Flávio. Boa tarde. Então, a distimia, como você já iniciou falando, é esse transtorno depressivo persistente, né? O que diferencia da depressão maior é porque eles são sintomas que ficam ali, duram pelo menos 2 anos. Eles estão sempre presentes. Não são tão intensos como a depressão maior, mas que causam, assim, consequências negativas, né, na vida do ser humano. Quais são as principais consequências da distimia? Nas relações sociais são muito afetadas porque é muito confundido, né? O paciente, ele é visto como o transtorno. Então, assim, a sua personalidade muitas vezes é confundida. Então, aquela pessoa mais irritada, mais difícil de lidar. Então, nas relações são afetadas. A sua autoestima também é muito afetada porque tem muitos pensamentos negativos em relação a si, ao futuro. Então, assim, a sua vida como um todo, o trabalho é sim afetado. E a gente precisa estar muito atento, né? Porque para muitas pessoas a questão ainda da distimia, da depressão, ainda a gente vê, né? Muita gente fala, não, isso é frescura de fulano. Exato. E não é bem assim, é um negócio realmente muito sério, né? E sim, não é frescura, é algo que afeta muito a autoestima, afeta as emoções, afeta o funcionamento dessa pessoa, desse ser humano. Então, isso, afetando a vida como um todo, traz consequências, sim, negativas, não é frescura, né? É uma doença. Então, muitas vezes, a doença emocional, ela é vista assim, porque ela não é palpável. Então, de fato, ela é vista como algo não tão importante, mas é sim. Como que quem está acompanhando uma pessoa que está com esse pequeno transtorno, ou iniciando esse transtorno de distimia, pode identificar e ter essa atenção especial? A gente falava agora há pouco, inclusive, aqui em off, sobre a participação da família nesse processo. Qual a importância da família nesse processo? Olha, a família é muito importante porque o paciente ele não consegue muitas vezes perceber que existe um problema. Ele se acostuma, se camufla. Ele acredita que de fato é a personalidade dele. Toda a vida ele ouviu que ele é aquela pessoa mais ranzinza, mais negativa. Então isso é muito desafiador. E aí o olhar da família é importante porque vai começar a afetar na sua vida, no seu funcionamento. Então a família está aí para observar com mais cuidado quem está ali realmente no dia a dia. É quem recebe muitas vezes essa emoção, esse mau humor, né? Então é a família, esse olhar atento mesmo. Então a família pode, não só pode como deve ajudar e tentar conversar com esse familiar, com esse paciente, indicar sim um profissional, né? Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra é muito importante e necessário nesse momento. Esse trabalho em conjunto. Fatores genéticos também influenciam? Com toda certeza, né? Todo transtorno aí, ele vai ter o fator genético que influencia, mas tem também a questão social, né? Porque aquilo que a gente vive, tudo que a gente vive influencia diretamente no nosso humor, no nosso funcionamento. Então, sim, o fator genético é um fator principal, traumas aí na infância, na adolescência, mudanças, separações, né? Então, tudo isso influencia, sim. Ariane, a gente falava inclusive agora há pouco sobre a questão das redes sociais, né? A gente tem visto que com as redes sociais cada vez mais presente na vida das pessoas, o número de casos de pessoas com depressão, a gente viu inclusive diversos famosos, como o Whindersson Nunes, declarando uma pessoa depressiva, buscando ajuda, entre outros casos. É preciso estar muito atento dentro de casa, principalmente quando o assunto são os adolescentes. Exato, porque ninguém está imune, né, ao transtorno depressivo. Então, sim, as redes sociais influenciam demais. Como a gente falava realmente agora há pouco, enquanto a gente não vê algo, a gente não deseja. E a partir do momento que a gente deseja, a gente não consegue, a gente vai se frustrando em relação a isso. Então, precisa ter cuidado, crianças e adolescentes, né? Qual conteúdo estão realmente consumindo nas redes sociais e os adultos também. Então, assim, a gente precisa realmente ter esse cuidado,
essa atenção, saber diferenciar o que é real, o que não é, porque as redes sociais trazem muito isso, essa fantasia, né? Muitas coisas que são irreais e a gente precisa ter esse discernimento, na verdade, né? E para quem tá nos acompanhando, é muito importante também Sim. estar atento, né? Porque a gente falava, inclusive, sobre esse assunto, né? Muitas pessoas ficam se comparando com quem está ali na rede social, a vida do outro é perfeita, tá tudo maravilha, e não é bem assim, né? Não é. Todo mundo tem seus problemas, tem seus desafios, e nas redes sociais é 1% do que acontece na nossa vida, né? A gente escolhe exatamente aquele momento perfeito, aquela foto perfeita para poder mostrar para os outros. Como eu disse agora há pouco, nós buscamos amor e aprovação o tempo todo. Então, se eu quero ser aprovada, eu não vou postar uma foto feia, um momento ruim, ou que eu não posso ter algo, né, que é de fato admirado pelos outros. Então, eu quero mostrar aquilo que realmente eu vou ser aprovado e que eu vou ter um like, né? Então, é isso que as pessoas realmente buscam e mostram. A partir de que momento é importante a presença de um psicólogo, de um psiquiatra nesses casos aí? Para que a família que está nos acompanhando agora já possa, inclusive, estar atenta a esses casos de alguém que você já suspeita que esteja passando por um problema Então, perfeito. psicológico. Se você consegue identificar, né, no seu familiar mudanças como o sono, a pessoa não dorme ou dorme demais, né, a alimentação, come demais ou realmente perde o apetite, alterações no humor, muita irritabilidade, começa a afetar ali o trabalho, as relações, aquela pessoa com pensamentos muito negativos, observou esses sinais, dê esse toque ao familiar, né? Olha, o que você acha? Buscar sim a terapia cognitivo comportamental, né, com um psicólogo é muito importante. A gente vai estar ali trabalhando focado nos pensamentos, no comportamento, e a gente não tem sucesso se não tiver esse acompanhamento também com o psiquiatra, que é muito fundamental, né? Então precisa não só da terapia, mas também da medicação. O grande problema é que o diálogo entre as famílias está cada dia mais distante, muita gente só ligada em rede social, tem sido um grande problema para as famílias. Um grande abraço, Exato. satisfação Outro recebê-la abraço. aqui, um assunto muito Obrigada. importante. Obrigada.